de cara. Vai ser, acho que a festa em si é importante, como outras festas importantes no mundo, ela movimenta também comércio, negócios. A rede hoteleira de São Paulo deve estar passando por péssimos bocados, porque ela depende muito do turismo de negócio, e os turismos, evidentemente, foram atingidos, ainda com agravante de que todas as companhias de aviação estão com problemas gravíssimos. Para você sair hoje, ir da Argentina para o Brasil, hoje não tem mais voo. Não sei se vocês sabem, não existe voo mais, né? Existe um voo hoje de São Paulo para Belém por dia, 2 voos. Então, resumo, diversas categorias vão passar por muitos maus bocados. Nós precisamos ser solidários a essas pessoas, aos próprios empresários. Agora, com o grau de inexperiência, de bateção de cabeça, abre rua, fecha a rua, põe rodízio de carro, tira o rodízio de carro, anuncia que vai voltar às aulas, não vai fazer as aulas. Então, esse vai e volta cria uma insegurança. Tira a máscara, põe máscara, coloca higienização na porta de metrô, tira a higienização porque aquilo não serve para nada. Então, essa sequência de fatos assim, elas têm só uma solução. 3 segundos quando você digita 2 números na eleição. É aí que você decide os próximos 4 anos. Aqueles que acharem que o governador Dória deve ser o presidente da República, tem que votar 45, porque, sinceramente, é claro que a vitória do 45 ajuda muito, a vitória do PSDB ajuda muito a pretensão presidencial do governador Dória. Aqueles que entenderem que o governador Dória não deve ser o presidente da República vão escolher outro número. É nesse aí que eu estou me propondo a fazer a defesa daquilo que a gente acha que é o certo. Perfeito. Olha, nós vamos entrar no pequeno intervalo, é coisa muito rápida, voltamos logo em seguida, tá? Dando continuidade aí a essa entrevista aí com o pré-candidato Márcio França, lembrando que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense 2 vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular, e foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivo-pertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Agora o Detran é digital. E os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via de habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa. Declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica. Licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523, 95297-6359.
ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santacasasp.org.br/doe. São Paulo agradece. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, fazer uma pergunta aqui para o pré-candidato Márcio França. Pré-candidato, em setembro de 2016, época de campanha para eleição à prefeitura da cidade de São Paulo, o hoje governador João Dória disse que, se eleito, ele iria cumprir o contrato, o mandato todo. Essas foram as palavras dele, abre aspas: serei prefeito por 4 anos e sem reeleição. Não deixarei a prefeitura. Não há necessidade nenhuma de reeleição. O importante é deixar oportunidade para outras pessoas mais jovens e oxigenar o partido. Pergunto ao senhor, caso eleito, vai cumprir os 4 anos de mandato na prefeitura ou tem outras pretensões? Não, eu completei acho que 8 ou 9 mandatos. Eu nunca larguei nenhum mandato pela metade. Se eu for eleito, evidentemente cumprirei meus 4 anos e, diferentemente, serei candidato à reeleição, claro. Eu acho que é natural que a pessoa, ao final, se houver reeleição, a única maneira de eu não cumprir meu mandato é se Deus me levar antes, senão eu cumpro meu mandato como eu cumpri todos os meus mandatos, né? Acho que a cidade de São Paulo, já de muito tempo, ficou com essa sensação de que os prefeitos querem ser prefeitos só por um período para ser outra coisa, né? A eleição de prefeito de São Paulo é tão relevante, tão importante, que um destaque que você tenha como grande prefeito na capital de São Paulo lhe credencia lá na frente de você pular qualquer fase da sua vida e disputar qualquer cargo mais importante no país inteiro. Bruno Hoffmann. Pré-candidato, tudo leva a crer que o seu adversário mais forte nessas eleições será o prefeito Bruno Covas. Eu queria saber, olhando mais para o campo da esquerda, onde o senhor está mais próximo, se o senhor acredita que o Guilherme Boulos vai vir mais forte que o Gilmar Tato, ou seja, que o PSOL vai vir mais forte que o PT pela primeira vez em São Paulo nesse ano? Olha, o Bruno, como ele já é o prefeito, e tem uma máquina enorme, claro, com 50 vereadores, o Centrão, todo mundo está junto ali. Ali é o como é que chama? O trenzão, né? É todo mundo junto ali, né? É uma muvuca, né, de gente com vereadores, estrutura, creche, OS, ONG, enfim. Então, eu acho ele competitivo e espero que ele esteja no segundo turno até para a gente debater bastante, né? Eu tenho com ele uma amizade, o avô dele foi muito meu amigo e eu tenho respeito também por ele, pela sua coragem de enfrentamento na questão da doença, da saúde que fragilizou-se, e tudo isso é mérito dele. Mas, evidentemente, que ele é refém de uma engrenagem que é comandada por 50 vereadores, que se agora de manhã ele fizer alguma coisa que eles não gostam, eles caçam o Bruno à tarde, né? E o pior é o Dória, que liga direto para o subsecretário, liga para o subprefeito, dá ordem, passa por cima, demite funcionário da confiança do prefeito, enfim. Então, o Bruno ficou entre a corda e a caçamba ali, né? Coitado, sobrevivendo ali naquela situação. E comigo eles sabem que não vão ter essa moleza, né? Então, eu penso que ele será o adversário realmente do segundo turno. Agora, com relação a esse eleitor que você falou, que tem essa visão mais social,
Eu não creio que seja o Boulos. Eu acho que o PT tem a estrela do presidente Lula, que é uma pessoa que ainda tem relevância do ponto de vista eleitoral. Eles têm um partido mais organizado, já governaram a cidade muitas vezes. Aliás, acho que o que está se fazendo dentro do próprio PT com o Tato não é correto, né? Porque o Tato teve seus méritos, a vida inteira foi do PT, os irmãos todos são do PT, enfim, ele é o petista raiz mesmo, né? E é injusto, quer dizer, ele servia para apoiar, e agora vem o Chico Buarque, vem não sei quem e tal, para apoiar os outros e não apoiam a ele. Por que na hora de apoiar o Tato servia e agora na hora de ser apoiado ele não serve, né? Acho isso muito ruim. Mas, de qualquer maneira, em festa de jacu, Nhambu não pia, né? Então, no meu entendimento, eles sabem, isso é verdade, né? Você está com o mapa de São Paulo aí atrás de você, onde está escrito aí a palavra metrópole, né, da rádio. Se você olhar aí essa parte aí, a vermelha, toda a parte vermelha e laranja, nós ganhamos aí, que é todo o fundo da Zona Sul, aqui até metade da Zona Sul, isso, e toda a parte sua roxa, azul clara, azul escura, aqui no canto direito, que é a Zona Leste, e mais lá em cima, né, na Zona Oeste, Norte, lá de cima, nós ganhamos em toda essa borda com mais de 70% dos votos. Só que nós temos uma diferença. A gente entra um pouco mais no voto do centro. E o eleitor do centro não vota muito no PT, não vota no PSOL, enfim. Então, tanto o PSOL, quanto o PT, quanto o Boulos, enfim, especialmente o Boulos, virou igual tem aquele malvado favorito do filme, tem também os adversários favoritos. O Dória, junto com parte do PT, está fazendo força para ir o Boulos, porque é a maneira que eles têm de derrotar mais fácil no segundo turno. Claro, eles já sabem dessa história. E se eles pegarem Márcio França, a cobra fuma. Vocês se lembram do debate, né? O Dória ficou lá com aquela cara dele, não sabia, porque ele sabe que aqui o jeito de falar é de um jeito que eu entro mais nos eleitores dele. E é por isso que aqui na capital a gente fez quase 1 milhão de votos a mais do que o próprio Dória. Célio Egídio. Pré-candidato, vamos para a segurança urbana. Como será a Guarda Municipal, né, dessa Guarda Municipal Metropolitana, e como será o desenvolvimento dos trabalhos junto à Cracolândia? Qual a sua proposta para essa mancha que tem a cidade de São Paulo já há anos, que é a nossa Cracolândia? Eu não gosto de falar de Cracolândia, eu gosto de falar de Campos Elíseos. Como será a sua proposta? Não só a Guarda Municipal, mas todo o servidor público de São Paulo, ele está vivendo um pesadelo, né? Faz vários anos já que eles estão vivendo pesadelo, porque não é só a questão salarial, de remuneração, é a humilhação em público, né? Eles estão tendo os salários diminuídos, né? Estão vendo os serviços aumentando. Nós estamos, por exemplo, com 8 mil agentes de saúde, nós devíamos ter 22 mil. Então, é claro que o serviço não está ficando adequado, né? E isso vai provocando nas pessoas uma frustração, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Vocês viram agora na história da pandemia como foi bom para a autoestima dos nossos profissionais da área de saúde o fato de todo mundo reconhecer neles o esforço, o heroísmo de trabalhar em momentos mais difíceis, não é? Aquela cena dos médicos sendo aplaudidos nos aviões, em outros lugares, as pessoas parando com seus carros e aplaudindo os funcionários de branco nos pontos de ônibus. Como é importante o serviço público ter autoestima recuperada. Eu sou filho de servidor público, neto de servidor público, fui servidor público do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Portanto, sei que nós não vamos ter um país forte se não tivermos servidores públicos valorizados e a estrutura para que eles possam ter o serviço bem feito. Então, Guarda Municipal, ela será a grande responsável por essa mudança importante que eu falei do alistamento civil, do alistamento cidadão. Porque ficará a cargo da Guarda Municipal e das ações ligadas à área social todo esse monitoramento desses rapazes e moças. Portanto, eles vão sair de 10 mil
para 70 mil pessoas na secretaria deles, no espaço deles. E eles vão ter um trabalho, ao invés de ficarem correndo atrás de meninos para poder prender, amarrar, algemar, eles vão estar olhando os rapazes e as moças e dando a eles oportunidades, ensinando como eles fazem com os filhos deles. Então, para todos nós, vai ser uma lição, como foi para mim, quando eu fiz a primeira vez isso com a Polícia Militar, que, aliás, é uma outra instituição que a gente tem um grande respeito, e eu sempre falo, se você quer saber como é que eu trato as pessoas, pergunte para um policial militar amigo seu se ele vota ou não vota no Márcio França, se ele gosta ou não gosta, né? Então, isso geralmente tem a ver com a maneira de ser tratado. Eu não aumentei salário de nenhum policial militar, porque no período em que eu fiquei como governador, não dava para mexer em salário, que era proibido. Mas o jeito de tratar as pessoas é diferente do que como fez o governador Dória, esculhambando, dizendo que servidor público só quer se aposentar e que aposentado é vagabundo, né? Ora, na medida que ele fala isso, todo mundo se sente um pouco humilhado, porque a pessoa não é vagabunda. Eu fiz toda a minha educação em escolas públicas. E eu conheço muita gente bem-sucedida que também fez em escolas públicas e conseguiu vencer na vida. Portanto, não é verdade que toda a escola pública não preste. Com relação à questão da Cracolândia, ela é a cereja do bolo da incompetência de todos esses anos de prefeitura. O Campos Elíseos, como você mencionou, a Cracolândia, ela é a demonstração cabal do fim de mundo que nós vivemos em relação a isso. Não são tantas pessoas. É evidente que era possível você fazer o tratamento adequado para essas pessoas. Claro que tem que ter também internação e, se ela for necessária, também compulsória. Mas as pessoas são doentes, precisam de ajuda. Muita gente ganha com a Cracolândia, tem muito malandro no meio. Mas é evidente que as pessoas que estão ali são muitas pessoas doentes. E nós, mais do que o ato solidário de ajudar aquelas pessoas a sair dali, a ter internação adequada, de fazer custe o que custar, é que nunca quiseram gastar as coisas adequadas. Fazem sempre meias programas. Conseguiram andar um pouco na história lá para trás dos braços abertos, no tempo acho que foi o Haddad ou a Marta, de adequar as pessoas, andaram um pouco, conseguiram diminuir, reduzir danos bastante, mas faltou a parte seguinte, porque boa parte dessas pessoas já comprometeu o seu espaço cognitivo. Se não tiverem uma alternativa, e normalmente as alternativas são vinculadas às terapias, a centros religiosos que possam dar uma alternativa para essas pessoas. O Dória achou que ia pegar os caras dali e colocar para trabalhar no McDonald's. Quer dizer, uma ação completamente maluca, irresponsável. Depois jogou água nas pessoas, jogou bomba em todo mundo lá. Hoje você tem diversas Cracolândias esparramadas pela cidade toda e mais aquela central. Quer dizer, ao invés de você curar aquela ferida, você, na verdade, esparramou para todos os lados e, na minha visão, é a ação mais sintomática que vai acontecer no primeiro ano. Junto com aquele plano Márcio ali, vocês anotem aí, em dezembro de 2021, não haverá mais aquela cena lá. E não vai ser com nenhuma bomba e nenhuma violência. Vai todo mundo ser tratado. Porque eu já fiz e eu sei como fazer. É possível ser feito. Agora, tem que gastar. E o dinheiro é público, evidentemente. Porque a sociedade ajudou a produzir aquela situação, é a sociedade quem tem que se organizar para tirar aquela situação dali. Mas vai ser sintomático, porque muita gente vai falar assim, puxa, como é que conseguiram isso se tantos anos ficou desse jeito? Quando eu era prefeito, eu estava num programa assim como esse ao vivo, vocês devem conhecer, na época era aquele famoso Jornal da Tosse aqui do Litoral, e eles falavam que era o Gastone Rigg, era o principal entrevistador lá, tinha mais uns 2 ou 3 famosos. E aí, em certo momento, eu falei, olha, na prefeitura que eu governo, não tem crianças na rua, fazendo pedido nas ruas, jogando aqueles limões para cima. E aí o Gastone falou, não, isso não pode ser verdade, porque todas as cidades têm. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós interrompemos o programa e a gente sai daqui. Você pega umas equipes de reportagem, nós vamos lá. Se vocês encontrarem uma única criança na rua, nos faróis, eu renuncio o meu mandato de prefeito. E eles ficaram durante 2 dias fazendo essas pesquisas aqui, não encontraram e escreveram no jornal impresso que eles tinham, chamava-se Jornal da Orla, se eu não me engano, na capa, aonde estão as crianças. É porque, no fundo,
a gente pensa que é uma multidão, porque eles chamam tanta atenção, mas não são tantos. Dá para você cuidar, é que tem que gastar. E não importa, há dinheiro público para fazer isso, você tem que priorizar. Ao invés de gastar 100 milhões para fazer aquela lápide do Anhangabaú, que na verdade é uma lápide de concreto que fizeram, tirando todas as árvores, enfim, você podia ter utilizado esse recurso para, de fato, dar uma solução na Cracolândia. Teria sido muito mais importante, na minha visão. Para candidato Márcio França, o senhor respondeu aí sobre Cracolândia. Cracolândia, como a gente sempre fala aqui no programa, é um problema de saúde pública. E o senhor falou aí sobre as pessoas de branco, né, que quando a população passava ainda batia palma, isso seria o reconhecimento pelo trabalho desses profissionais da saúde. Qual a sua proposta para melhorar o atendimento na rede municipal de saúde, evitando aí superlotação de postos de saúde, dos hospitais, né, e o atendimento rápido dessas pessoas que estão na fila para exames e cirurgias? O senhor já tem alguma coisa, além, é lógico, da valorização dos profissionais que estão aí na frente? Tenho. Dentro do plano Márcio, aí você vai ver que o item número 2, não é? É exatamente esse, abrir todas as unidades, inclusive os AMES, que são do governo do Estado. Eu quero conveniar com o governo do Estado, como ele não tem funcionário público lá dentro, é tudo por OS, eu quero remunerar pela prefeitura e abrir todas as unidades e fazer todos os exames que estão atrasados. Hoje, 80% dos exames que estão atrasados são oftalmo, por exemplo. Oftalmo é um exame simples, não é um exame complexo. Dá para ser feito. Você abrindo aos finais de semana, em 8 meses, praticamente, você zera de volta as filas. E aí, depois que você zerar as filas, porque você sabe que fazendo o exame, você muda completamente a perspectiva, porque a pessoa vai ter a segurança do seu tratamento. Nós vamos, com a ajuda dos nossos profissionais, estamos sugerindo uma mudança importante, que é um conceito do tratamento. Nós queremos que o modelo do Pérola Byton, que foi um hospital de referência para as mulheres em São Paulo, e hoje está subutilizado, mas o modelo que o Pinotti fez lá para trás, e que hoje a Mariane Pinotti, sua filha, tem nos ajudado nessa área, tem orientado o seguinte: quando o paciente vai fazer um exame, ou vai fazer um determinado diagnóstico, a gente aproveita para fazer o diagnóstico completo, como se fosse um check-up, porque as pessoas que têm dinheiro conseguem fazer isso. As pessoas que não têm, não conseguem. Você tem um prontuário médico unificado, todo ele online, unificar todas as centrais de informações, que, aliás, o pessoal da USP se propôs até a fornecer gratuitamente para a gente, porque já existe esse programa em outros lugares, e em São Paulo os dados estão todos compartimentados. E você ter, em cada vez que a pessoa for atendida, ter 100% dos exames feitos em todas as áreas. E para completar, ao final, a gente cria um mecanismo que vai estar nos aplicativos de todas as pessoas que hoje têm celular, praticamente a população toda tem. Na medida que você tenha uma consulta ou um exame marcado, ou que você pleiteou esse exame ou essa consulta, e o protocolo nosso da área médica disser que o prazo máximo de espera é, por exemplo, 60 dias para oftalmo, se o poder público não te colocar na consulta médica gratuita nos 60 dias, vai criar um crédito no seu aplicativo para você utilizar na rede particular, aonde você bem entender, dentro dos pré-cadastros que a gente vai fazer com as pessoas da rede particular. Porque o objetivo da gente, claro, que é fazer o atendimento público. Mas se por algum motivo atrasou o médico, faltou não sei o que lá, e passou, o poder público cobre. E você vai no particular e faz o seu exame no particular. Célio Egídio. Pré-candidato, uma questão envolvendo não segurança pública, mas muito próximo, a questão da defesa civil. Né? Nós temos aí um momento interessante na cidade. Agora ninguém fala de enchente, e é o momento de obras de canalização. Daqui a alguns meses todo mundo vai falar de enchente, porque é o momento de não se realizar obra, porque nós estamos aí em plena crise. Como você vai trabalhar com a questão aí das nossas enchentes? Nós temos alguns lugares endêmicos, Jardim Pantanal e outros,
como você vai trabalhar com essa situação de enchentes que envolve não somente o município, mas também o estado de São Paulo? Olha, a situação de enchente em São Paulo tem a ver com a utilização dos córregos de vazão, né? Você pega na cidade toda, tem ocupações que foram feitas nas beiras desses canais, fora todo o lixo que é despejado nessa estrutura, e uma falta de manutenção em toda a rede que está submersa na cidade. A rede submersa na cidade, hoje já existe solução. O IPT, por exemplo, e outras instituições conseguem fazer análise por baixo para a gente saber onde é que está e evitar, evidentemente, que você tenha acúmulos. A questão dos canais ocupados em áreas urbanas está dentro de um programa nosso que a gente está trazendo. Aliás, eu fiz a live na sexta-feira com o arquiteto, o Pedro Cristo, que ajudou a fazer Medellín, junto com outras pessoas, para a gente fazer as intervenções nas 8 grandes unidades de ocupação em São Paulo. São 3 grandes áreas na Zona Sul, 4 na Zona Leste, 1 na Zona Oeste, de ocupações de grandes favelas, moradias que foram construídas de maneira adequada, em cima de onde dava, e evidentemente que engargalaram a estrutura todinha que era feita de canais e vazamento. Porque há um sistema, e esse é aquele que nós temos que implementar ao final. Nós estamos a 800 metros de altura, de altitude em São Paulo. Você ter questão de enchentes em lugares que estão no nível do mar, como quando eu era prefeito, a cidade tinha muito problema de enchente, e aliás continua tendo, mas lá está no nível do mar, ou seja, quando a maré sobe e tem chuva, não há muita solução a não ser bombeamento. Mas no caso de São Paulo, a 800 metros de altura, em relação ao nível do mar, é evidente que nós precisamos criar mecanismos de poder fazer esse bombeamento para que nós não tenhamos essa situação, porque por gravidade essa água não pode parar por lá, né? É claro que isso tem alguma coisa que está impedindo. Nós temos, vocês sabem, algumas situações ambientais que foram feitas com o Ministério Público em função da questão da bilis e outras represas que não tem mais como ser... a água não pode descer porque ela é água poluída, mas o ideal, evidentemente, é você, com novas técnicas, criar limpeza nessa água para que ela possa descer e fazer o seu caminho natural, né? Além disso, há um problema grave de zeladoria. A prefeitura ficou praticamente 1 ano sem concorrência pública adequada, sem registro de preço para a zeladoria. Então, muita zeladoria acabou ficando para trás, né? E esses entupimentos de bueiro e tudo mais acabam gerando esse problema grave. Uma das coisas que eu percebo muito, que é um problema cotidiano, embora seja aparentemente pequeno, mas ele é grave, é as pessoas fazerem descarte de entulho em todos os bairros da cidade. Você vê a pessoa não quer não quer alugar a caçamba e coloca o entulho. Em vez de jogar no lugar adequado, as pessoas colocam em cada canto. Aquilo, com a chuva, vai parar no bueiro e entope. Quando fui prefeito também, me recordo, nós criamos um programa que a prefeitura trocava aquele entulho por um vale em material de construção. Quem está mexendo com entulho geralmente está fazendo reforma. Se eu trocar o entulho em quilo por uma quantidade de valor para a pessoa adquirir nos comércios da cidade, com um valor ainda que simbólico em material de construção, ninguém mais descarta. Não é? Todo mundo quer ir jogar em algum lugar ou quer entregar no lugar certo. Você precisa criar incentivos. Não adianta essa história de ficar falando que vai multar, porque você não consegue multar todo mundo, e quando você multa a pessoa física, o grau de exigência dessa cobrança depois da multa fica meio hilário, né? Como foi feito em outros negócios. Você precisa criar incentivo. Eu falei há pouco da adaptação das calçadas, e me recordo que eu fiz uma live esses dias com o Dudu, o filho do Roberto Carlos, que é cego, né? E ele tem nos ajudado aí no programa também de governo, e ele comentou que quando teve na prefeitura, as calçadas que não eram adaptadas, a prefeitura demorava muito para poder fazer adaptação, só fez na área da Paulista, em algumas áreas, e eu sugeri a ele que a gente fizesse esse formato, para as pessoas que têm residência ou prédios, que adaptarem suas calçadas para as pessoas deficientes,
a gente cria algum tipo de desconto no IPTU. Eu garanto que isso vai animar as pessoas a fazerem a adaptação das calçadas. É melhor você incentivar e fazer com que a pessoa faça do que falar que vai multar e depois não conseguir nada também. Bruno Hoffmann, nós estamos chegando no vizinho, hein? Uma característica do PSDB é incentivar a privatização e concessão. Só de casos recentes tem o Pacaembu, que está em processo ou que foi realizado já. Pacaembu, Embi, Interlagos, municipais. O senhor as concessões e se sim, de quais bens públicos, de qual tipo de concessão? Só para dar uma retificada pela metade aí na sua fala, né? Uma das características do PSDB é falar que vai privatizar e conceder, mas eles não conseguem privatizar nem conceder nada, porque eles conseguem ser tão enrolados, né? Que, você veja, são 4 anos e o que eles conseguiram fazer até agora foi o Pacaembu, que no fundo não serviu para nada, porque até agora o Pacaembu estava lá, estava inclusive servindo de hospital de campanha, que parecia mais uma cascata de Foz do Iguaçu, né? Então, assim, eles não conseguiram nem conceder, nem PPP, nem permissão, nem o AMB, que era o mais fácil de todos, né? Porque tem uma utilização, tem renda, enfim, não conseguiram. Eu, ao contrário disso, fui governador por 8 meses. Durante o período que eu fui governador, eu vendi, por exemplo, a CESP por 4 bilhões de reais. Foi a última empresa grande estatal vendida. E, ao mesmo tempo, com garantia de emprego para todo mundo, para todos os servidores com garantia. Fiz a permissão de uso, por exemplo, do Parque da Imigrantes, do Centro de Convenções de Imigrantes, que arrecadava 30 mil reais por mês e hoje paga 400 mil reais por mês, e é um exemplo de uma concessão bem feita, que gerou muitos empregos e hoje é o centro mais moderno que tem em São Paulo. Então, o problema, no caso, não é nem do PSDB, mas do Dória, é aquela história que ele fala, acelera, ele acelera muito, mas ele engata pouco. Então, o que acontece? O carro não anda, faz muito barulho, mas ele não sai do lugar. É inaceitável que não conseguisse fazer uma única... Eu não tenho nenhum problema com relação à concessão, permissão ou venda das coisas públicas que não são necessárias no poder público. Mas há um problema, que é o maior. Nesse momento de pandemia, de dificuldade financeira, só um louco vai vender as coisas públicas. Ninguém vai vender nada nesse momento que sabe que não há dinheiro líquido no mercado. Se você tiver uma casa e você... porque você vai perder dinheiro. Então, as coisas não deveriam ser vendidas agora. Nós estamos no pior momento para qualquer coisa. Ele está fazendo tudo isso por uma razão. Eles querem vender a Sabesp. No fundo é isso. A única joia da coroa aí é vender a Sabesp, que vale 30, 40 bilhões. Na semana passada, eles conseguiram desvalorizar a Sabesp em 25% no valor de ações na Bolsa de Nova York. É a 3ª maior empresa do mundo em saneamento básico, e é isso que eles querem vender. E eles sabem que, se eu for prefeito, não vai ser essa moleza, porque eles não vão fazer como eles querem, porque o grande lucro da Sabesp está na Prefeitura de São Paulo. E eles querem, de verdade, vender essa área aí. O resto, amiga, é que ainda bem que eles são tão ruins na questão de gestão que eles não conseguem fazer. Porque eles tinham essa intenção, mas não conseguem. A iluminação pública de São Paulo, que era uma coisa até simples, né? São Paulo é uma cidade escura. Essas lâmpadas amarelas, elas são lâmpadas antigas. Já nem existem em muitos lugares do mundo, a não ser naqueles centros para dar um ar bucólico, né? As lâmpadas novas de LED não se conseguiu implantar em São Paulo inteira. Nem as coisas mais simples eles não conseguem produzir. Então, com relação à concessão, eu não vejo problema. Agora, eles tentaram, por exemplo, fazer a venda do Ibirapuera, a privatização do Ibirapuera. Só que o problema é o seguinte, eles queriam fazer Ibirapuera vendendo junto os terrenos que não eram da prefeitura. E eu era governador. Depois disseram que eu impedi porque eu era de esquerda, eles eram de direita. Não é isso, é porque eles são completamente loucos. Como é que eles podem vender o terreno que não era deles, entendeu? Eles tentaram vender um imóvel que parte da propriedade não era da prefeitura. Então, sem autorização do Estado, que era parte do dono, né? Então, as regras de concessão têm que ser muito bem definidas. Porque se você amanhã tiver que entrar no Ibirapuera
e pagar R$3, R$4 para entrar com a sua família lá, vezes 4 dá R$16, muita gente não vai mais, não tem condição. Aquilo é a praia dos paulistanos. Quer dizer, se você começar a cobrar a praia, essa última diversão vai ser cobrada agora também. Sinceramente, o único exemplo que eu me lembro foi o Pacaembu. E se você for no Pacaembu, não mudou nada. Aliás, está fechado. Então, não houve nenhuma melhora, né? A grande aposta que se fazia em relação ao governo Dória-Bruno, que é uma coisa só, era exatamente esse lado da iniciativa privada, da modernidade, das PPPs, e, infelizmente, foi uma frustração generalizada. Bom, pré-candidato Márcio França, nós estamos chegando aqui no final do programa, eu quero deixar aí agora à disposição para fazer as considerações finais, mas já prometendo, pelo menos que volte aqui, tá? Porque a gente tem muita coisa, eu estou lotado aqui com o WhatsApp, teríamos que falar sobre educação, os seus projetos para a educação, já pensando aí no retorno às aulas em fevereiro, diante da pandemia ou do caos, né, que ela causou. Nós temos aí várias perguntas, mas gostaria de recebê-lo novamente aqui, mas provavelmente a convenção do vosso partido deve acontecer agora, né? Já está para acontecer aí o final do mês, até o... deve ser no começo do mês de setembro, todo mundo vai fazer no começo do mês de setembro, né? E são convenções também virtuais, né? Convenções digitais, porque é um constrangimento, né, fazer campanha assim, porque você não sabe nem como é que você... É a primeira campanha que todo mundo está fazendo desse jeito, e com um agravante, né? As regras que eram de proibições de campanha foram relaxadas, então você tem uma quantidade de doações que a prefeitura está fazendo, anúncios, publicidade, doações de cesta básica. Eu hoje entrei para falar com vocês, fui entrar para consultar algumas coisas aqui no site. Quando eu era governador, mandaram excluir tudo que era de site, com tudo do governo do estado, porque era uma propaganda. No caso da prefeitura, está forrado de propaganda, inclusive com o nome do prefeito, dos vereadores, enfim. Quer dizer, há um certo relaxamento e é evidentemente que isso desequilibra o processo. Mas nós vamos ter outras oportunidades, claro, com relação à educação, creche para todo mundo, educação infantil de super qualidade, que já é boa em São Paulo, mas pode melhorar, sala de aula do século XXI com lousa digital, professor valorizado, que é nossa tarefa, e a marca, né? Garantir para todo aluno que saia do ensino médio da capital em São Paulo, aluno da rede pública, a garantia da vaga da universidade pública e gratuita, no formato digital. Que nós, quando fomos governador, em 8 meses... nós saímos de 3 mil alunos da Univesp, a Universidade Virtual de São Paulo, para 50 mil alunos em 8 meses. Portanto, em um ano, dá para você criar 50 mil vagas universitárias públicas gratuitas com ensino à distância, que as pessoas achavam que era uma coisa que não tinha valor, e agora estão valorizando porque nós estamos sendo obrigados a fazer assim, como nós estamos fazendo essa entrevista aqui. E é possível Unicamp, Unesp, Paula Souza, criar para isso, a chance para todo jovem saber que fez a escola pública em São Paulo, no ensino médio, tenha garantido a faculdade. Muito obrigado aí pela oportunidade de vocês. Bom dia a todos aí, boa semana, boa segunda-feira. Vamos sobreviver, que já é bastante aqui no Brasil. Ok. Bom, então já fica a vossa promessa aí, que tão logo passe agora a convenção, dando seu nome aí como candidato mesmo do PSB, voltar aqui, aí sim, vamos abrir um pouco aí os canais aí para responder perguntas também dos ouvintes dos internautas. Bruno Hoffman, fica aí agora nas considerações finais, rapidinho, porque a gente já está terminando o programa. Foi uma entrevista muito boa, com respostas claras. Agradeço a todos, Egídio, Pedro, ao pré-candidato Márcio França. E agora cabe aos ouvintes fazer a sua escolha em novembro. Muito obrigado. Ok, Célio, Egídio. Bom dia a todos, legal, novamente aí com o Bruno, pré-candidato, boa sorte aí no certame que está chegando e vida que segue nesse tempo pandêmico. E só lembrando aí que nós estamos abrindo o programa aqui para ouvir todos os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, independente do partido. Amanhã nós temos aqui o Marcos da Costa, que é pré-candidato pelo PTB, tá? E abrindo aqui o espaço.
Bom, e terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa teve o oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Você fique agora aí com o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, e depois toda a programação da Rádio Trianon. Até amanhã, se Deus quiser. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim.